aí vai. Bom, complexos de inferioridade à parte. Não é isso que a passagem diz. O contexto continua extremamente carinhoso com a mulher, recomendando ao marido um trato todo especial para com ela, como parte mais frágil. Essa palavra parte no original significa vaso ou utensílio. É como se perante Deus, marido e a mulher fossem dois vasos, sendo ele mais forte e ela mais frágil. Frágil como? Pedro não explica. Fisicamente é óbvio e dispensa comentário, não precisa nem desenvolver isto. Além disso, mais sensível. O fato da mulher ser mais romântica, mais sonhadora, torna a mulher mais exposta a decepções, a frustrações. Um fator que comprova isso, é conhecido que as mulheres choram de maneira geral, com mais facilidade do que os homens, embora seja natural um homem chorar e até saudável muitas vezes. Mas a mulher tem mais facilidade de se deixar abalar intimamente. Nada a ver com inferioridade intelectual, espiritual ou qualquer tipo de inferioridade. Não é um assunto aqui. É importantíssimo ver o contexto em que a Bíblia diz que a mulher é parte mais frágil. Qual é o contexto? O que Pedro está dizendo? Falou antes de comentar isto. É óbvio. Não é para humilhar, não é para esmagar, não é para inferiorizá-la, mas para recomendar ao marido um tratamento cuidadoso. Como é que pode achar ruim alguma coisa assim? Eu gosto de parabenizar as mulheres pelo carinho que Deus demonstra a vocês. Não consigo ver outra coisa senão muito carinho. Quanto a nós, maridos, só nos resta reconhecer e lamentar pelo quanto que nós temos deixado de seguir esta belíssima recomendação bíblica. Quantas vezes nós erramos em esperar que a nossa esposa seja exatamente como nós, da mesma maneira, e os choques vêm porque esperamos isso delas. E em vez de compreendermos que ela é diferente de nós, mais frágil, nós fazemos o contrário. Nós nos irritamos, reclamamos e tratamos com dureza. Quantos momentos desagradáveis dos nossos casamentos, quantas discussões, lágrimas teriam sido evitadas se nós tão somente tivéssemos sido obedientes a Deus e tendo consideração com a mulher como parte mais frágil. Eu sei que vocês, crentes há mais tempo, sabem de cor esta palavra. Os maridos aqui, eu acho que eu poderia, os maridos crentes que já têm algum tempo de convertido, poderiam levantar e dizer, é para tratar a mulher como o quê? Como consideração, como parte mais frágil, não como vaso mais frágil. Mas a gente faz isso, a gente considera isso, nós maridos, na hora. Porque eu dizer isso aqui do púlpito é muito bonito, e vocês ouvindo aí é bonito também, gostoso, agradável. Rapaz, é mesmo, tem razão, pastor tem razão. Pastor não, a Bíblia, né? Tem razão, é isso mesmo. Eu quero saber como é que eu faço com a minha mulher na hora do que está difícil, complicado. Como é que você faz com a sua, quando há uma nova discussão, um novo desentendimento, aquele assunto foi tratado de novo e de uma maneira ruim de novo, você para e diz assim: Senhor, eu vou tratar minha mulher, que tu me deste, com muita consideração, como parte mais frágil. Faço isso porque tu mandaste e vou fazer com prazer. Não sei quantos de nós temos feito isso de uma maneira tão consciente, só provando, infelizmente, o quanto nós estamos longe de obedecer a Bíblia. Não é conhecer a Bíblia, mas é
obedecer a Bíblia. Fica aí então o desafio. Às vezes agimos como exagerados na nossa lógica, raciocínio, que é coisa mais de homem. Quer dizer que mulher não tem a lógica, nem tem raciocínio, mas é mais característico, um raciocínio mais lógico. Sim, nós queremos isso, e tolhemos nelas a inclinação de sonharem um pouco mais, de ver as coisas por um ângulo mais sentimental, mais florido, e até com um sexto sentido espetacular, que eu gosto inclusive de dizer, o lendário sexto sentido da mulher não é lendário coisa nenhuma. Pelo menos essa é a minha experiência com a minha mulher. Não é lendário, é um sexto sentido muito acima da lógica fria, racional, que caracteriza o sexo masculino. Não sabem nem explicar direito por que estão dizendo aquilo, por que tem esta ideia, algo. Consigo explicar muita coisa difícil, mas essa é uma que eu não consigo explicar, esse tal desse senso que a mulher tem, e que nós, infelizmente, desprezamos muitas vezes, porque elas não conseguem colocar muita lógica nisso, e fica perdido. Uma pena. Nossa vida conjugal seria muito mais feliz, muito mais alegre, nós deixássemos fluir na esposa essa sensibilidade maravilhosa que o próprio Deus deu para ela. Fica o desafio para nós, maridões, muitas vezes machistas. Nós somos machistas, não a Bíblia. Então não joga a culpa na Bíblia. O seu marido pode ser machista, não a Bíblia. É muita injustiça para com Deus dizer que a Bíblia é machista. Mas Pedro achou pouco o argumento de que o homem deve tratar a sua mulher como parte mais frágil, e entra um segundo motivo para esse tratamento digno. Vamos lá? 1 Pedro 3,7 ainda. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Outra frase que à primeira vista não me empolga e não chama muito a atenção, mas é valiosa para mostrar o pensamento de Deus quanto a esse assunto, marido e mulher. Observe as palavras juntamente e mesma, mostrando aqui uma absoluta igualdade de condições entre marido e mulher. Nisso que Pedro falou, eles estão perfeitamente nivelados, absolutamente nivelados, inclusive com duas palavras, juntamente e mesma coisa. Mas o que é a mesma coisa? Herdeiros da mesma graça de vida. Aqui complica um pouquinho, mas é só um pouco. O que significa isso? Alguns entendem que a vida a que Pedro se refere é a vida aqui na terra. A mulher é um ser humano tão beneficiado por Deus pela graça da vida quanto o homem. Pastor, isso é óbvio. Será que Pedro ia dizer uma obviedade dessas? Ia, se essa é a interpretação correta, porque para nós é muito óbvio. Na época eu já disse para vocês, o homem achava que era um ser superior. Tinha rabino judaico que debatia se a mulher tinha alma, escrevia tratados sérios e não achava que estava debochando, ridicularizando, diminuindo, esmagando a mulher. Não, ele achava e queria provar, queria mostrar. Então não é ridículo. Se Pedro quis se referir só à vida terrena aqui, ele foi bem ponto. Vocês estão completamente enganados, seus maridos, pensando que o nível de vida,
o nível existencial que você tem é superior ao da sua mulher. Eu sei que ela é um ser humano, óbvio, que ela tem vida, que ela respira, do jeito que um gatinho respira, sua mulher respira, eu sei disso, mas você não está convencido que a qualidade, o nível de existência da sua mulher é o mesmo do seu nível, não é? Não sei. Pois saiba, meu amigo, que vocês são herdeiros da mesma graça de vida. Como ele disse aqui, juntamente herdeiros. É a mesma coisa, estão nivelados. A sua dignidade como ser humano é exatamente a dignidade dela. Você não é intrinsecamente superior à sua mulher. Eu insisto que essas palavras hoje parecem até meio ridículas, a gente explicar isso, de tão óbvio que é, mas não era. Eu vou dizer mais, viu? Quando um coronelzão hoje, um machistazão hoje, acha que não tem problema nenhum se aventurar aí com algumas mulheres nas suas viagens ou coisa assim, ou mesmo sem viagem, mas não admite que a mulher pense num homem capaz de matá-la, ele está achando lá no fundo do coração que há uma diferença de dignidade humana grande. Ele pode nunca ter pensado nisso, pode não concordar comigo, mas eu insisto. Alguém que não vê muito sentido em a mulher se ferir tanto em ser traída, porque ele é homem, mas ele não consegue imaginar a sua esposa o traindo, porque mata ela e o camarada lá. Essa atitude é mais forte do que se pensa. Chega lá, se não em cima, mas bem pertinho de uma diferenciação de dignidade humana. Esse recado era muito mais forte aos leitores originais de Pedro do que a nós, como já tenho comentado. Imagine um esposo acostumado a tratar a mulher daquele jeito ouvir palavras dessa. Então ele recebe uma mensagem dura aqui de Pedro: tratai com dignidade, porque ela tem a mesma graça de vida. Mas a maioria dos intérpretes, dos estudiosos, a maioria acha que Pedro se referia aqui à vida eterna, não à vida na terra, terrena, mas eterna, obviamente assumindo que os dois seriam salvos, o marido e a mulher. Nesse caso, o argumento que Pedro usa aos maridos é muito mais forte ainda do que o argumento que ele teria usado se ele quisesse significar a vida terrena, como se ele dissesse: maridos, Cristo morreu pela sua esposa, do jeitinho que ele morreu por você, do mesmo jeito. Ela foi alvo da misericórdia de Deus, do jeito que você foi ao ser salvo. Tudo quanto Deus providenciou para que você herde a graça da vida eterna, Deus preparou para ela também. Está entendendo? Você é herdeiro juntamente com ela da mesma graça de vida, o céu que lhe espera. E você, marido crente, que gosta de dizer que Jesus fez preparar um lugar para você, conforme ele diz lá no Evangelho de João e tal, pois ele fez preparar um lugar para ela também. Agora me diga uma coisa, então, já que tudo que Deus fez e providenciou por você, tudo, absolutamente tudo que ele fez por você, fez por ela também. Quem é superior aí, meu amigo? Quem é melhor do que quem aí? Não tem. Cuidado com o que você está mexendo, como se Pedro estivesse dizendo. Quando você trata a sua mulher com indignidade, ou de uma maneira grosseira, desrespeitosa, cuidado com o que você está mexendo, porque você